Olá, sejam bem-vindos ao canal Conhecimento. Hoje vamos falar sobre a história do Líbano, um país localizado no Oriente Médio, banhado pelo Mar Mediterrâneo. O Líbano tem uma história rica e complexa, que remonta a milhares de anos. Fique conosco em mais um Conhecimento do Mundo. Se não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva e deixe seu like para ajudar o nosso trabalho. Os primeiros habitantes do Líbano foram os fenícios, um povo marítimo que floresceu na região por mais de 2.500 anos. Os fenícios também foram responsáveis pela disseminação da cultura mediterrânea por todo o mundo. Eles fundaram colônias em todo o Mediterrâneo, incluindo Cartago, na Tunísia, e Gades, na Espanha. Os fenícios eram construtores de navios, comerciantes e artesãos habilidosos. Eles fundaram importantes cidades comerciais, como Tiro e Biblos, e desenvolveram um alfabeto que foi adotado por muitas outras culturas. Os fenícios adotaram o alfabeto proto-cananeu, que era um sistema de escrita baseado em consoantes. O alfabeto proto-cananeu foi desenvolvido a partir dos hieróglifos egípcios, por volta do século XIV a.C. O alfabeto fenício era composto por 22 letras, cada uma representando uma consoante diferente. As vogais eram incluídas de forma implícita, dependendo da consoante que as acompanhava. O alfabeto fenício foi um avanço significativo na história da escrita, pois era muito mais simples e fácil de aprender do que os sistemas de escrita anteriores. Isso permitiu que o alfabeto fenício se espalhasse rapidamente por todo o Mediterrâneo. Os povos que adotaram o alfabeto fenício incluem gregos. Os gregos adaptaram o alfabeto fenício, que é a base dos alfabetos modernos da Europa. Romanos. O alfabeto fenício é a base dos alfabetos modernos da Europa Ocidental. Hebraicos. O alfabeto fenício é a base dos alfabetos modernos do Oriente Médio. Árabes. Os árabes também adaptaram o alfabeto no Oriente Médio e no norte da África. O alfabeto fenício teve um impacto significativo na história da escrita, pois é a base dos alfabetos modernos usados em todo o mundo. No século VII, o Líbano foi conquistado pelos árabes muçulmanos em 636 d.C., durante a expansão islâmica. A conquista foi liderada pelo general árabe Khalid ibn al-Walid, que derrotou o exército bizantino na Batalha de Jarmuk. A conquista árabe do Líbano marcou o início da era islâmica no país. Os árabes introduziram a religião islâmica no Líbano, que se tornou a religião predominante do país. A língua árabe também se tornou a língua oficial do Líbano. A conquista árabe do Líbano teve um impacto significativo na história do país. O Líbano passou a fazer parte do mundo islâmico e foi influenciado pela cultura e pela civilização árabe. O Líbano permaneceu sob domínio árabe por séculos, até ser conquistado pelo Império Otomano no século XVI. Após a Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano foi desmembrado e o Líbano passou a ser um mandato da França. O mandato francês durou até 1943, quando o Líbano conquistou a independência e se tornou uma nação independente e soberana. Após a Segunda Guerra Mundial, o Líbano continuou a ser um país estável e próspero. O país se tornou um importante centro financeiro e comercial da região. No entanto, a Guerra Civil Libanesa, que ocorreu entre 1975 e 1990, destruiu a estabilidade e o progresso do país. A guerra deixou mais de 150 mil mortos, milhões de deslocados e uma economia devastada. O Líbano ainda está se recuperando dos efeitos da guerra civil. O país enfrenta uma série de desafios, incluindo a instabilidade política, a crise econômica e a ameaça do terrorismo. O Hezbollah é uma organização política e paramilitar xiita libanesa que foi fundada em 1982, em resposta à invasão de Israel do Líbano. O grupo tem como objetivo a defesa do Líbano contra a influência estrangeira, especialmente a israelense, e a promoção da ideologia xiita no país.
O Hezbollah é uma organização complexa com uma variedade de atividades. O grupo tem um braço armado, que é responsável por operações militares contra Israel e seus aliados na região. O Hezbollah também tem um braço político, que participa das eleições no Líbano e é um importante ator na política libanesa. Além disso, o Hezbollah tem um braço social, que fornece serviços sociais para a população libanesa, especialmente na região sul do país. O Hezbollah é um grupo poderoso e influente no Líbano. O grupo é apoiado por uma grande parte da população xiita do país, e tem sido um importante ator na política libanesa desde o fim da Guerra Civil. A atuação do Hezbollah no Líbano é controversa. O grupo é considerado uma organização terrorista por alguns países, incluindo os Estados Unidos e Israel. No entanto, o Hezbollah é visto como um movimento de resistência por seus apoiadores. A ligação entre o Hezbollah e o Irã é complexa e profunda. Os dois grupos compartilham uma ideologia xiita, um objetivo comum de combater a influência israelense na região e uma relação de dependência mútua. O Irã é o principal patrocinador do Hezbollah. O país fornece ao grupo armas, treinamento e assistência financeira. O Irã também fornece ao Hezbollah um refúgio seguro em seu território. O Hezbollah, por sua vez, é um importante aliado do Irã na região. O grupo atua como um braço armado do Irã no Líbano e na Síria. O Hezbollah também ajuda o Irã a promover sua agenda regional. A ligação entre o Hezbollah e o Irã é um fator importante na política do Oriente Médio. Os dois grupos são vistos como uma ameaça por Israel e pelos Estados Unidos. O Irã fornece ao Hezbollah armas e treinamento militar. O Irã também fornece ao Hezbollah especialistas militares que auxiliam no treinamento das forças do grupo. A economia do Líbano é uma economia de mercado aberta, com um setor privado predominante. O país é um importante centro financeiro e comercial da região. O setor de serviços é o maior setor da economia libanesa, representando cerca de 80% do PIB. O setor inclui serviços financeiros, turismo e comércio. O setor industrial é o segundo maior setor da economia libanesa, representando cerca de 15% do PIB. O setor inclui indústrias de manufatura, processamento de alimentos e mineração. O setor agrícola é o menor setor da economia libanesa, representando cerca de 5% do PIB. O setor inclui cultivo de frutas, vegetais e oliveiras. O Líbano é um país rico em recursos naturais, incluindo petróleo, gás natural, cobre e ouro. No entanto, o país tem enfrentado uma série de desafios econômicos nos últimos anos, incluindo o conflito civil, a crise financeira e a pandemia de 2020. O governo libanês está trabalhando para reformar a economia do país. O Líbano tem uma costa mediterrânea de 225 quilômetros de extensão, repleta de praias de areia branca e águas cristalinas. Algumas das praias mais populares do Líbano incluem Praia de Jounieh, popular entre os turistas. Praia de Byblos, a praia é popular por sua atmosfera descontraída e sua proximidade com as ruínas arqueológicas da cidade. Além das praias, o Líbano também tem uma série de cachoeiras deslumbrantes. Algumas das cachoeiras mais populares do Líbano incluem Cachoeira de Baatara, localizada no Parque Nacional de Tanourini, nas montanhas do Líbano. Cachoeira de Laclou, a cachoeira é popular entre os turistas e moradores locais por sua beleza natural. As praias e cachoeiras do Líbano são atrações turísticas populares que oferecem uma variedade de atividades e experiências. O Líbano é uma república parlamentarista. O presidente é o chefe de Estado e é eleito indiretamente pelo parlamento, que é o órgão legislativo do país. O primeiro-ministro é o chefe de governo e é indicado pelo presidente, com a aprovação do parlamento. O atual presidente do Líbano é Michel Aoun, que foi eleito em 2016. O atual primeiro-ministro é Najib Mikati, que foi eleito em 2022. O sistema de governo do Líbano é baseado no Pacto Nacional de 1943, que estabelece um sistema de compartilhamento de poder entre as principais comunidades religiosas do país.
De acordo com o Pacto Nacional, o presidente deve ser cristão maronita, o primeiro-ministro deve ser muçulmano sunita e o presidente do parlamento deve ser muçulmano xiita. O sistema de compartilhamento de poder tem sido criticado por alguns por ser discriminatório e por dificultar a tomada de decisões. No entanto, o sistema também tem sido elogiado por ter ajudado a manter a paz e a estabilidade no Líbano. Neste vídeo, falamos sobre o Líbano, um país com uma rica história e cultura. Vimos que o Líbano é um país de belezas naturais deslumbrantes, com praias, montanhas, vales e ruínas arqueológicas. Também vimos que o Líbano é um país com uma população diversa, com pessoas de diferentes religiões e origens. No entanto, o Líbano também é um país que enfrenta desafios, como a crise financeira e a instabilidade política. Esses desafios têm causado sofrimento à população e dificultado o desenvolvimento do país. Acredito que o Líbano tem o potencial de ser um país pacificador, com união entre os povos e que seja democrático em suas tomadas de decisões. Para que isso aconteça, é preciso que os libaneses se unam e trabalhem juntos para superar os desafios que o país enfrenta. É preciso que os líderes libaneses sejam comprometidos com a democracia e com o bem-estar da população. Acredito que o Líbano pode ser um exemplo para o mundo, mostrando que é possível construir uma sociedade pacífica, justa e inclusiva. Obrigado pela sua audiência no canal. Se gostou desse vídeo, deixe seu like para que o mesmo seja promovido na plataforma e nos ajude a chegar a mais pessoas. Aproveite e verifique se já é inscrito no canal. Se ainda não for, nos ajude com a sua inscrição. Muito obrigado e até o próximo vídeo.